Fala, clã! Tudo cada vez melhor, estamos aqui para mais um episódio. Vocês já sabem quem tá participando aqui, porque vocês viram na thumb, mas eu tenho que falar para vocês que vocês vão sair daqui muito mais vendedores, muito mais treinados para vender. Essa mulher é fantástica. Digo para vocês que ela já me ensinou muito. Lembro de um episódio que talvez ela não lembre, mas eu vou falar sobre ele aqui. Tô com uma amigona minha, né? Muito minha amiga, já me ensinou muito, feito eu falei pra vocês. Ale Ebrahim, treinadora comercial, treinadora de vendas. É isso. Ale, primeiramente, pra começar aqui, pra falar com o meu público, todo mundo que tá aqui, todos os samurais, quem é você? Ale, eu sou uma mulher em constante mudança, adoro movimento. Eu sou mãe de 2 meninas, sou corredora, sou apaixonada por viver, sou apaixonada por viver experiências diferentes, por contribuir com as pessoas. Encontrei na venda uma das minhas grandes ferramentas, uma das minhas grandes formas de contribuir com o mundo. Sou uma mulher que tem muita fé, que tem muita força, que tem muita coragem. Tem mesmo. Que tem muita felicidade, sabe? Assim, eu vivo transbordando em essa alegria. E eu adoro tudo isso, assim. Acho massa. Vivo intensamente. Adoro essa grande viagem que é a vida, que é aprender coisas novas, que é desfrutar os sabores do mundo, as cores do mundo. E é isso, quero poder viver muita coisa ainda. Pra me tornar sempre algo diferente do que eu sou agora. Coisa boa. E pra gente falar sobre toda a tua história, falar sobre venda, vamos falar dos nossos patrocinadores. Temos 3 patrocinadores hoje, então eu tô de Travis, tô com a Travis roxinha hoje. Essa Travis aqui, ela meio que dá uma travada aqui no meu pescoço, né? Ela é um cano mais alto aqui, mas minha mulher falou que eu fico elegante. Então se a minha mulher gosta, eu gosto, né, velho? O cara tem que agradar a patroa. Travis é uma camisa tecnológica, pra mim é a melhor do Brasil. Sei que vocês conhecem várias, tem uma aí que é muito famosa nos podcasts, porque a Travis, ela é pra mim a melhor. Ele percebeu que essa camisa tecnológica estava crescendo no mercado e ele fez um reforço aqui, ó, na parte da gola. A maior parte dessas camisas tecnológicas, ela fica meio que afolosada ou fica larga aqui. A Travis não, ele se preocupa com detalhe. Então o cupom GIGA10 na Travis, aqui no primeiro link no comentário. O nosso segundo patrocinador é o Notifiquei. Inclusive, muitas das coisas que a Lei vai falar aqui, você vai poder utilizar também com o Notifiquei. Por quê? O Notifiquei é uma automação, é um app que é uma automação de Instagram. Então muitas vezes você vai lá e fala, comente aqui, não sei o que lá, receba um e-book, um diagnóstico, fala com o nosso time, né? Ou alguma estratégia que você utilize. Só existia o ManyChat, que não é brasileiro. E aí, o Notifiquei, ele é 100% brasileiro, é feito por nordestino. O cara tem a API licenciada da Meta. Então você vai ter um cupom de 10% de desconto. Você tem noção do que é isso? Cupom GIGA10 vai estar aqui também, né, para você. E o terceiro patrocinador, e não menos importante, é a M2 Performance. É uma agência estratégica de marketing para e-commerce. Ou seja, venda tem tudo a ver, né, com e-commerce. Tem muita gente que perde muita grana, inclusive, Ale, porque leva acesso para o site, chega no site, chega no carrinho, perde porque não tem um time de inside sale, não tem um time no WhatsApp que atende rápido muitas vezes. Pedro, junto com o time dele, faz um diagnóstico do teu e-commerce, um diagnóstico do teu funil de vendas e usa a estratégia para alavancar do teu e-commerce. Se você tem um negócio local também, vai lá, você vai ter acesso a um diagnóstico com o time deles para poder passar para você o que você precisa fazer para chegar no próximo nível de faturamento. 3 patrocinadores de peso aqui para vocês, pra gente falar sobre tudo sobre venda. Ale, a gente tava falando antes de começar a gravar sobre um tema que para mim tem tudo a ver contigo, né? A gente vai falar sobre venda, vai falar sobre a tua história, mas eu queria voltar, né, exatamente na história que tu tava me contando. Em resumo, né, eu quero que tu conte como foi. Tipo assim, ela falou que chegou na academia e o cara falou que viu ela correndo. Fala um pouco como foi, que isso pra mim tem tudo a ver com o que as mulheres passam no mundo comercial, né? Tem a ver com tua trajetória, com esse empoderamento. Pra mim faz muito sentido, a gente vai poder desmembrar muito essa história. Conta pra mim como foi. Total, Giga. O ponto que sempre nos ocorre é ter que provar que a gente é boa em algo, sabe? Tipo, ser validado que a gente é boa em algo. E, tipo, na minha academia, eu corro há 2 anos. Eu sou uma das poucas maratonistas da academia, daquele horário que todo mundo circula e tudo mais. E maratona é aquilo, não tem como você mentir, né? Você faz ou você não faz. Exatamente, né? E assim, tipo, 1% dos corredores, né? 1% do mundo corre, 1% dos corredores fazem maratona. Então, realmente é um nível muito alto. Eu sei que é um nível muito alto. E aí,
eu cheguei na academia, aí um rapaz falou, menina, te vi correndo hoje. Aí eu disse, eita, que massa, no corredor. Eu te vi indo e eu te vi voltando. Não é que tu corre mesmo? Como se, tipo... Naquele momento, né, ele entendeu, ele precisou me ver na rua pra, tipo, todo mundo fala isso, todo mundo me apresenta como maratonista, todo mundo na academia que tem alguma dúvida sobre corrida quer tirar essa dúvida comigo, mas ele precisou me ver na rua correr pra ter certeza que eu era corredora e maratonista, e correndo forte, indo, voltando, pra ele ter essa certeza. E tu falasse de um dado que eu não fazia a mínima ideia, que a maior parte das pessoas que fazem mestrado e doutorado hoje no Brasil são mulheres. E aí tem tudo a ver com uma outra correlação que você falou também, que eu não sabia, né? Porque o que foi que eu falei, né? Basicamente, eu disse o seguinte, eu vi uma estatística, também eu não sei qual é a veracidade dessa estatística, que a maior parte dos executivos de alto escalão não tem mestrado e doutorado. Né? Os caras fazem uma pós, um MBA, e a galera muitas vezes aprende na raça, tem formações internas dentro das organizações, né? Pressão pra cacete, né? Quem se destaca, o pouquinho que se destaca, né? Aquela 1% que corre, 1% que faz maratona. No mundo executivo é a mesma coisa. Só que aí tu falasse uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar, e mais uma vez você abriu minha mente, que é: por que as mulheres que se destacam, que estão lá no topo, têm mestrado e doutorado? É assim, 3% das vagas de CEO no mundo são ocupadas por mulheres. E dessas, 96% têm mestrado ou doutorado ou qualquer grande formação. Elas não pararam na... Porque assim, se a gente não provar que a gente é boa, a gente não chega lá. Então é uma competição realmente... contra o tempo, entende? Porque vocês estão na posição de poder da vida inteira, desde que o mundo é mundo. E a gente pode ocupar esses lugares há pouco tempo. Por isso, porque a mulher, quando ela vai crescendo, muitas vezes ela é julgada. Quando eu me tornei supervisora, eu ouvi uma piadinha, tipo, essa deu pra quem? E eu, como é, querido? Caramba! E essa eu devolvi, assim, a primeira vez eu não aceitei. Que tu se tornou supervisora? Quando eu me tornei supervisora, que eu fiz a minha primeira viagem, eu ouvi a piadinha. Foi lá na Chili Beans. E eu ouvi a piadinha pra quem eu tinha dado. E eu, como é, querido? Fala pra mim, pergunta pra mim. Sabe? Então, tipo assim... Caralho, Ale. A mulher que cresce foi a mulher... Mas o cara falou direto pra tu, não, ele falou meio que de canto. falou com outra pessoa. Foi uma outra mulher que falou isso? Não, tipo assim... Eu fui apresentada como nova supervisora. Sim. E aí eram 2 homens. E esse homem comentou pro outro. Tipo, e essa deu pra quem? Tá entende? Merda, velho. Então, tipo assim... E aí essa eu não aguentei. Eu fui lá, tipo... E eu digo mais, se fosse hoje em dia, ele era preso. Pois é. Porque a gente se conhece há o quê? Uns 10, 15 anos? Não, mais. Mais 15 anos. A gente conhece há uns 15 anos. Né? Isso já era um absurdo naquela época, mas hoje em dia esse é o tipo de coisa que o próprio cara poderia ter dado uma catucada nele, tu podia, tipo, não se passa mais isso de... E aí eu fiz eu dei até uma retrucada aqui, tipo, só pra eu não perder isso. E ele falou o quê quando tu fizesse isso? Tipo assim, a pessoa na hora não sabe. Tipo, quando é desarmado, ele não sabe como reagir, entendeu? Desculpa. Tipo, foi lá e eu disse assim, caramba, realmente, né? Aí, tipo assim, aí eu não discuti pra não ficar aquela situação, não fiquei me trocando nem nada, mas assim, eu confrontei ele na hora, entende? Total. Então, isso é muito... Isso é muito sutil. A verdade, Guia, é que isso, às vezes, a pessoa pensa, sabe? Tipo, é mulher de quem, mas sabe? Mas porque o pensamento tipo, pra mim que me pega, é o estrutural mesmo. Assim, tá muito silêncio. Ainda é algo que é assim... É família de quem? É a secretária? Então, eu entendo, mas o que me pega... Minha psicóloga até falou comigo sobre isso. Mas o que me pega é o seguinte. Veja. O pensamento vir, a gente não tem como controlar. Mas o pensamento vir fala muito sobre quem eu sou. Isso. O pensamento vir já é escroto, entendeu? Isso. Tipo assim... Porque a sociedade, como num conjunto, ela ainda questiona. Sim. E assim, questiona, tipo assim, a competência da mulher. Cara, tem em tantos lugares que isso acontece, sabe? Tipo assim, não é apenas... O que foi eu disse? Não é uma coisa do esporte. É um negócio do corporativo. É um negócio de vários ambientes que a gente tem que ficar... Por exemplo, às vezes você tá numa sala de reunião, aí eu falava alguma coisa, eu tinha 8 sócios homens. Às vezes eu explicava alguma coisa e tudo, e aí um dos sócios tinha que endossar o que eu tava falando. Aí, teve vários momentos que terminava a reunião e eu dizia assim, vem cá, tu não tem que repetir o que eu tô dizendo. É a minha opinião que tem que ser considerada. Não é você explicando o que eu disse pra então os meninos respeitarem, não. Tem que ser respeitado o que eu disse.
Tipo, Entendi. já teve vezes Tu de botarem... Tu sentia que ele tava querendo realmente te ajudar, te endossar? Era me ajudar. Mas, tipo assim, não tem que me ajudar. Os caras precisam entender a partir da minha voz. Até porque todo mundo é sócio, né? Entende? Tipo, teve um dia que foi uma briga gigante. Por quê? A minha área tava atrasada em entregar o material, eu era comercial e marketing, um vídeo tava atrasado. Certo. Um dos sócios pediu o vídeo para outro grupo fazer. Conseguiu o vídeo, tipo, sem ser pela nossa estratégia, nada. O vídeo ficou muito bom. Sim. Todos os sócios olharam e disseram, solta esse vídeo. E eu disse, não solta. Não solta, porque eu não posso chegar na sua obra, ela tá atrasada, e eu trazer uma equipe para executar na sua frente. Então, a área é minha e você não solta. Que loucura, velho. E tu sentia isso... Porque, veja, eu já vi isso acontecendo. Isso que tu falou agora, eu já vi acontecendo entre 2 homens. Uhum. Também. Mas eu nunca vou conseguir estar na sua posição, porque eu sou homem, eu não sou mulher, tá ligado? Tipo, foi o que eu te falei, eu tava falando agora há pouco, tipo assim, as maiores gestoras comerciais que eu tive, os maiores gestores comerciais que eu tive, dentre eles, a maioria eram mulheres. A maioria, né? Pô, tem o head comercial do B2B hoje, na Gami, é um homem. Fuderoso. E tem outras 2 pessoas abaixo. Um é um homem, que é esse cara que é o head do B2B, é André Gasparetti. O cara é foda, foi diretor de televisão, trabalhou em outras empresas no ramo farma. O cara é um monstro de relacionamento, de venda, negociação. O cara é muito bom. Tem um outro cara, Douglas Balieiro. O nome dele é Balieiro, né? Tem que trabalhar com goma mesmo, né? Parece baleiro, né? O cara é um monstro, trabalha desde os 14 anos de idade, entrou como menor aprendiz na indústria de medicamento e tal. O cara é muito foda. Mas tem uma outra gestora comercial também, que é a Vanessa. A menina também veio do interior, ela é lá do sul, veio do interior. A família dela tem uma história fodida de, tipo, trabalhar não é MST, mas como se fosse isso. Ela venceu pra caramba, entrou na empresa embaixo, foi pra CIMED, comeu uma serra danada, hoje tá lá com a gente, né? Tá grávida, inclusive. Vai ter uma menina, o marido dela é lutador de MMA. Eu falei assim, mesmo, a pirraia vai nascer sabendo lutar. Aí, cara, e ela é muito boa, velho. Só que eu digo, dos 3 que são muito bons, ela é a mais braba, ela é a mais... E eu percebo que ela é assim também, porque o mercado pede que ela seja. Aí eu tava falando, pô, várias gestoras comerciais incríveis, vários gestores financeiros que eu vi, os melhores, foram mulheres, assim, estão no pool de melhores, muito mais mulheres do que homens. Só que quando eu vou ver na internet, a galera que tá produzindo conteúdo, que tá ensinando, que são mentores, a maior parte são homens. Que pelo menos que aparecem pra mim e pros meus amigos. Veja, entra outras camadas. Tipo, a síndrome da impostora é muito real pra mulher. Tipo, existe um dado que prova o seguinte. Os homens, quando vão se candidatar a uma vaga, eles podem ocupar 50%, 60% das atribuições que é solicitada e eles se submetem mesmo assim. As mulheres não são assim. Se elas não... Às vezes elas são completamente capazes e não se submetem. Por quê? Porque elas têm que ser muito boas, muito perfeitas. Isso é uma síndrome de impostora, certo? Então... Isso já atrapalha muito, porque a mulher, ela acha que ela tem que estar perfeita. Aí, para além de achar que ela tem que estar perfeita, ela tem muitas outras atribuições. Então, tipo assim, eu lembro de discussões que eu tinha com meus sócios, que era tipo assim, estavam me ligando do grupo de mães pra eu poder resolver uma camisa que tinha que ir pra costureira. As mulheres deles estavam resolvendo isso. Sabe? É diferente, velho. Eu tava, mano... Aí eu respondendo, leva uma camisa da sua filha, que vai servir pra minha filha, não tem que ser igual a da sua filha. Então ainda tinha a função de separar a camisa da minha filha. Então tem muita coisa pra mulher tá ali, sabe? Entendi. Então eu digo muito isso, assim, querem que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e que cuidem dos seus filhos como se não trabalhassem. Cacete, que frase. Sabe? Puta merda. E não vai ser o mesmo cenário, pô. Tu não tem como cobrar. Então, a competição e a situação da mulher pra... Por que eu disse pra você hoje que tem coisas do digital e tem coisas que eu não quero fazer? Porque eu quero curtir minhas filhas, Giga. E muitos homens não escolhem curtir seus filhos. Muitos. Não abrem mão de 5, 10 anos da sua carreira pra curtir a casa. E agora eu quero curtir Lareloe. Tipo, eu não quero... Cara, eu vou ter 40, eu vou ter 45, né? Vai passar. Quando eu tiver 45, eu pego outros projetos pra fazer. Mas agora, eu quero ir pro futebol com ela, sabe? Tipo, eu quero ir pro inglês. Então, são coisas
que os cenários são muito diferentes. Então, você não tem como cobrar do mesmo ponto, entendeu? Caralho, tá na internet, né? O cara pode ser cancelado a qualquer momento, mas enfim, eu vou tentar falar a minha ideia, né? Sejam empáticos com o que eu vou falar, que eu tô elaborando ainda o que eu tô pensando, mas basicamente é o seguinte, porra, não tem um jeito fácil de falar isso, vou falar, foda-se. Um amigo meu, a esposa dele deixou ele pra ficar com o personal. Se apaixonou pelo personal, vai ficar com o personal. E ele tava tipo assim, porra, tô fudido e tal, mal pra caramba, ele não queria separar, né? Mas ele falou, velho, eu tava muito focado no trabalho, não sei o que lá, a gente foi se acomodando, tanto ela quanto eu. Ela decidiu, a amiga dela começou a se cuidar mais, aí ela começou a se cuidar por causa da amiga e tal, se apaixonou pelo personal, chuva. Ok. E aí, mais uma vez, casamento não começa pensando em acabar, você sabe disso. E, pô, separação total, então ele, porra, velho, foda, não sei o quê. E aí, eis que eu falo a frase, que foi a frase que todo mundo ali ficou horrorizado na mesa. Que isso era na mesa de bar, só tinha homem, né? Eu falei, brother, é o seguinte, que Deus queira que isso nunca aconteça, né? Deus queira que minha esposa nunca me deixe pra me trocar por um personal, ou que seja, mas se acontecer, velho, ela vai ter 50% de tudo de bom grado. Aí os caras olharam assim, como é, porra? Aí eu falei, bicho, eu parei pra pensar o seguinte, eu não teria construído, talvez eu teria, mas assim, hoje eu não consigo imaginar eu ter construído tudo que eu construí se ela não tivesse. Então assim, pra mim não é uma vitória única, é uma vitória da dupla. Tipo, pô, eu fico brincando, velho, se eu vou pra nutricionista e vem a dieta, eu só preciso passar a dieta, a minha tá lá, a marmita pesada no congelador, porra. Eu vou pegar ela e falar, ó, teu kimono da segunda-feira tá lá, o kimono do judô, que é no sábado, tá em tal lugar, tua luva de boxe, não sei o que lá, já deixei a roupa pronta, esse aqui tá com a toalha, Meu irmão, eu só preciso... A estrutura pra vida funcionar, né? Eu só Total. preciso treinar, estudar, trabalhar. Meu irmão, minha vida, até, sei lá, o que tu imaginar, qualquer coisa que tu imaginar. Tu vai fazer uma viagem e chega em casa, tua mala tá pronta. Acabou, esqueça. Meu joelho estourou treinando. A fisioterapeuta já tá marcada. O ortopedista é esse, vai fazer exame ressonância em tal lugar. Então, tipo assim, eu digo, pô, um executivo... É um time, é uma empresa com funções diferentes. Exatamente. É tão importante quanto. E eu digo mais, as habilidades que ela tem de organização e disciplina e constância, se fosse no mundo corporativo, era muito valorizada pra ser uma puta gestora. Entendeu? Não é uma foda. Então, assim, eu acho uma puta escrotice quando o cara fala assim, não, quem ganha o dinheiro sou eu. Então o dinheiro é meu. Eu, inclusive, se você discorda, eu quero que você se dane. Mas eu acho errado quando fala assim, eu ganho 40 mil reais, a minha esposa ganha 10. Então a gente vai pagar proporcional as coisas na casa. Ou tipo assim, não, ela paga... Eu acho errado. Cada um faz o que quiser da sua vida, tá tudo certo. Eu acho errado, eu acho que existe o dinheiro da família. Inclusive na minha família, ela sabe disso aqui, ela pode até comentar que é o seguinte, meu irmão, a gente tem uma mesada, cada um tem uma mesada, junta todo o dinheiro, cada um tem uma mesada, paga o resto das contas da família e o resto a gente investe. E eu digo, a mesada dela é maior do que a minha. E pô, eu sou empresário, tenho vários negócios, toco várias coisas, é óbvio que eu ganho muito mais. Embora ela ganhe a bolsa do doutorado, para pererê. Meu irmão, é óbvio, porque tem cabelo, tem unha, tem não sei o que lá. Véi, eu sou um catarrento, corto cabelo a cada 2 meses, 3 meses, sei o que lá. As necessidades são outras, as necessidades são outras. Mas, bicho, eu queria falar contigo muito sobre vendas também, porque acaba que eu gosto muito de como tu pensa, tu abre muito minha cabeça, né? Tem várias coisas que tu fala, que fica ecoando, né, na minha cabeça. Depois no final eu vou falar sobre um constrangimento que eu passei, que ela já se lembrou aqui, mas que me ajudou. Pronto, muito. Tá vendo como, tipo assim, tem hora que eu tô preparada pra resposta? Muito. Como eu fiz naquele dia contigo. Muito. Entendeu? E não foi contigo, exatamente. Exato. Mas tipo assim, mas eu mudou, dou o toque. Eu dou o toque. E mudou minha vida, porque aquilo ali mudou alguns comportamentos meus que eu percebi que eu tive resultados outros em reuniões e tal. Então você é uma pessoa que eu realmente admiro e escuto. Que massa. Como tu entrou em vendas? Eu imprimi 50 currículos e entreguei no shopping. É muito doido, assim. Tipo, por sobrevivência, Giga. Qual era a tua idade, mais ou menos? Que, tipo, geralmente a gente já trabalha no shopping. Eu era formada em design. Eu tinha me mudado pra Manaus. Tu era formada em design, tu tinha quantos gráfico. Eu tinha 20 anos. 20 anos. Isso. Eu estudava pós-graduação em gestão ambiental, minha ideia era trabalhar com design. Como é que tu se formasse em design com 20 anos? Tu entraste na faculdade com 16? 17. Eu fiz em 3 anos.
Cacete. É. Que é um curso de 4 anos, né? Se eu É não me um engano. curso o meu curso foi de 3 anos. Sim. Eu fazia jornalismo e design. Jornalismo Certo. na Federal e design no IF. Certo. Então, o IF é tecnólogo Tô li- e a sim, Federal sim. era o bacharelado. Sim. Aí eu tranquei a Federal e me formei em design. Certo. E queria trabalhar com sustentabilidade. Certo. Então, por isso que eu estudava gestão ambiental. E foi pra Manaus. E fui pra Manaus. Quem é que tava lá? Eu namorava com um menino de Manaus. Agora! E eu não queria me casar. Agora eu entendi. Vê a loucura da cabeça da pessoa. Eu não queria me casar. Certo. Então, se eu fosse morar em qualquer outra cidade, eu teria que morar com ele. Sim. Somente morando na cidade dele, eu poderia ter a minha casa e ele a dele. Ok. Braba demais. Tudo bem. Ele morava Ok. na casinha dele, eu morava na minha. Então, a primeira vez que eu Gosto me de sustentei... você. Te amo, cara, mas não quero casar agora. Exato. Ok. E aí, fui embora, fazia minha pós-graduação lá. E eu fui... enfim, eu trabalhava na... Eu dirigi o polo de moda de Manaus. Sim. Mas como uma menina muito nova, imatura, fui demitida por falhar na liderança, por falhar na condução de times, na forma de falar. Eu tinha muita comunicação, assim, tipo, fui muito intensa e eu dava ordens. Então eu precisava aprimorar essa minha habilidade. E aí eu tava no shopping, eu lembro bem disso, eu ligando pra cancelar o modem da Claro. Sim. Quando eu vi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Livro que eu na indico sempre. vitrine. Muito bom. E eu fui lá comprar esse livro sem saber se teria saldo pra ser comprado ou não. Só quando você fica assim, torcendo, passa, e passou. Sim. E aí eu li o livro, assim, eu comi aquele livro. E nesse dia que eu tava no shopping, eu falei, gente, eu preciso encontrar alguma coisa que me dê dinheiro rápido. Eu liguei pros meus amigos de lá. E um amigo meu ia fazer uma casa cor. Aí ele falou, Ale, treina as meninas que vão ficar na recepção, porque você é desenrolada com comunicação e tal. Aí foi isso que eu fiz e ganhei uma grana. Nesse dia, o dono, franqueado da Chili Beans, me deu o cartão dele. Aí eu fiz, cara, no shopping. Veja, coragem. Por isso que eu me considero muito corajosa. Se eu estivesse em Recife, meus pais nunca teriam deixado. É um fato. Eu era formada, trabalhar no shopping. Eles queriam que eu Shopping fizesse concurso público, né? Eles não iam deixar. Aí eu fui lá, imprimi meus currículos, fui entregar no shopping, com a cabeça de falar com esse dono da Chili Beans. Liguei pra ele, ele mandou o supervisor descer pra falar comigo. Eu fiz a entrevista no mesmo dia. Em 3 semanas, eu me tornei gerente da loja. Sei 3 semanas na venda só. Caramba. Não, Giga, existe um repertório, né? A pessoa é formada, tem Sim. uma vivência maior, Pô, entende? mas 3 semanas, pelo amor de Deus, é recorde. Não se diminua. Não. 3 semanas é recorde Claro. pra cacete. 3 semanas. Tu já viste alguém em 3 semanas ser promovido a gerente? Chupa mundo, Foi, porra. brilhei. Tirou onda. E Mas é aí- verdade, quando a pessoa entra na Chili Beans, tem que fazer uma tatuagem automaticamente? Não, fiquei sem a tatuagem. A gente distribui o mix da loja. É verdade que a gente distribui. Então a gente procura, sim, o Rastafari, o gay, a sapatão, o Kaique, a ele gente fala isso. Isso, a O Kaique, gente ele fala realmente procura um mix. Tipo a Patricinha. Sim. A gente gosta de ter um mix de loja, de verdade. Que massa, gosta, a que gente massa. faz questão. Cultura de vendas na Chili Beans. Tu acredita que qual foi o maior aprendizado na Chili Beans, assim, que tu traz até hoje? Atitude. Atitude muda tudo. E foi a Chili Beans que me ensinou isso, assim, tipo, eu podia chegar na loja, ela tá colada, com 0 vendas, a gente ter a atitude de ir atrás da venda e ela ter. Então, tipo assim, O que seria uma atitude de... Vamos lá. Hoje a gente sabe que tem WhatsApp, todo mundo pega base de dados, CRM e tal. Mas tu tinha... Eu tenho 33, fazer 34, tu tem 35? eu tenho 38. 38. Então, pô, quando tu com 20 não tinha esse WhatsApp, CRM e tal. Não, a gente vendia pros vendedores do shopping, por exemplo. Eu anunciava no Facebook, tipo assim, eu botava coisas no Facebook, não, já tinha saído o Orkut, era Facebook, mas não existia Instagram. Sim. Então, se eu chegasse na loja e a loja estivesse colada, eu dizia, sai todo mundo, eu fico sozinha, vai todo mundo falar com os funcionários, levar 2, 3 óculos na mão, porque todo funcionário precisa de um óculos, aí voltava com a venda feita. Muito. Isso é atitude. É. Isso é atitude. Cacete. Exato. A gente era tão psicopata que quando terminava um atendimento nosso, o nosso objetivo era botar esse cliente dentro de outra loja. Pra poder gerar naquela loja a reciprocidade e eles devolverem com o cliente pra gente. Caramba. Porque era isso baixíssimo foi o ideia fluxo. tua? Já era Minha, cultura? tipo, o ou Caio era- me ligou pra conversar sobre isso. Falei assim, explica aí esse negócio que tu faz.
Desse jeito. Caramba, e É como é que muita era, atitude. e como é que era a relação, a cultura de... Porque eu sei que tem essa cultura integrativa na chilenismo, eu também sei que é muito faca na caveira, Isso. né, A de gente chama venda que e tem, tal. a gente diz que tem que ter pimenta na veia. Tem que ter pimenta na veia. E como é que era essa cultura de vendas lá? Como é que era a cobrança lá? Como é que era feito isso, assim? É. Primeiro, é assim, você dá pra cobrar. Então, treinamento era toda hora. Muito treinamento, um DNA de treinamento muito forte. Como assim? Tipo, como seria toda hora? O cara chegava um pouco antes pra treinar todo dia? Não. A gente tá na loja, fez a rotina de abertura de loja, limpou loja e tal. Alguém tá na vez. O outro que tá lá atrás tá treinando o CVBA do produto. Tá? Tipo, ó, característica desse óculos. A gente tá trocando aqui ideia, a gente tá conversando. Tipo, durante o funcionamento da loja. Característica, esse óculos é isso, isso e isso. Vantagem de um óculos como esse. Benefício dessa lente aqui. Ah, esse é polarizada. Não, esse é não sei o quê. Treinos constantes com a VBA é loja. vantagem, é benefício e... CVBA, características, vantagens, benefícios e atrativos. Caramba, que Então legal. é treino de produto constante. Eu nunca tinha escutado esse... Você pode ouvir também Cava Bem, né? Que é características, vantagens, benefícios, necessidades. Boa. Eu tenho os dois formatos. Então, eu consigo defender qualquer produto baseado nisso. Qualquer um. Entende? Que legal. Tipo, qual é a característica do relógio que você tá usando? Ah, a caixa é um Garmin também, igual É um o meu? Garmin. Pronto. Então, a gente tem uma pulseira de plástico, a gente tem uma caixa que tem um modelo digital. Vantagens de uma peça como esse. Poxa, vai acompanhar... Aí você vai dizer as funcionalidades. Vai acompanhar seu sono, seu treino... benefício de uma... Por exemplo, tem um Garmin que não tem o toque. Sim. E esse aqui te dá uma resposta melhor. Então, você vai explicando qualquer produto a partir disso. Característica, vantagem, benefício. E isso é muito importante, porque as pessoas elogiam os produtos assim. É lindo. Ficou ótimo em você. Ai, como tá bonito. Caramba, que legal. Sabe, não agrega nada. A diferença que tu fez. Vê que camisa bonita, gente. Não. A diferença é que ele identificou que as golas ficavam aqui, ó, afolosadas e tudo mais. E ele reforçou. Então, a camisa de fato tecnológica e Em com um resumo, acabamento massa. compre Treves. É isso aí. Tu Mas, entendeu? cara, mas isso é uma coisa que é impressionante. Tipo, isso que tu falou aqui agora. Tem produto que é commodity. Então, se você parar pra analisar hoje, todo mundo que tá no ramo de texto, né? A galera, todo mundo se conhece. Sim. Então, e aí, mais uma vez, eu vou falar aqui nomes aqui agora, porque eu acho que faz sentido. Vou pegar aqui 4 marcas, tá? Porque elas não estão no mesmo nível de faturamento. Mas quando a gente para pra analisar o tecido, são tecidos muito bons. Então, vamos pegar aqui Insider, pegar Minimal, vamos pegar Básico, por exemplo, vamos pegar Travis. A Minimal, a Minimal, a Insider e a Travis, eles têm esse tecido tecnológico. A Básico, ela aposta num tecido de algodão egípcio, ele é mais grosso e tal. Se você parar pra analisar, a Minimal, a Travis e a Insider também tem esse tipo de tecido. Não é igual, mas ele tem um tecido que é mais grosso também. Só que qual é o grande detalhe? A Insider, pelo menos, comunicou muito bem isso em todos os podcasts e tudo mais, falando que é um tech t-shirt, que eles chamavam, né? Tecido tecnológico, desamassa no corpo, ele enxuga mais rápido, se tiver quente, ele fica mais frio. Vê que é uma defesa toda baseada em benefício. Toda. Tu entende? E cria um benefício. mecanismo único, né? Tech t-shirt. O nome é o mecanismo único. Isso é uma coisa muito boa também, que as pessoas utilizam, né? Quando a pessoa utiliza um mecanismo único, você se segmenta. Eu sei que eu costumo falar... quando eu tô falando de diferenciação, que a gente de marca própria, né? Quando eu tava dando no treinamento na marca própria e tal, eu falava muito isso. Pô, você pega lá um psicólogo, quanto é que custa um psicólogo? Aí a galera vai falar, pô, entre 100 a 400 a sessão. Sei. Depende de onde tiver. No Brasil, né? A média. Mas aqui em Recife, 150 é um psicólogo considerado bom. Tem psicólogo de 250, 300, é muito raro aqui em Recife. Se a pessoa fala assim, cara, eu sou um psicólogo que desde 2013 eu atuo atendendo empresários e executivos a conseguirem atingir seus objetivos, tendo equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Aí o cara fez o quê? Ele criou... O pitch dele. É o pitch dele. Se ele nem falar o nome psicólogo, então, ele falar que ele Exato. ajuda empresário, o cara não consegue, não tem uma caixinha. É. Entendeu? Feito arquiteto, é a mesma coisa. Eu sou arquiteto, quanto é que custa um metro? O cara fala. Ok. Entendeu? Então, isso que tu falou é bizarro. Eu não sabia desse jeito de treinar. É muito massa. E é isso, assim, tipo, se você treina de forma constante, você desenvolve as pessoas. Sim. Entende? E aí, para além do treinamento, o acompanhamento para correção e a cobrança quando não é executado. O que é que tu faz pra montar um time de vendas assim? Vamos lá.
Primeiro que hoje tu tá muito mais atuando como treinadora, Isso. né? Tu até prefere do que fazer consultoria. Aparece porque a galera chega, quer de todo jeito. É aquele negócio, pô, não quero fazer consultoria. X, não quero 2x, não quero 3x. Tá bom, bobo. Sendo Tá. assim, já que Vai. você força tanto, né? Eu vou, tipo assim. Mas eu sei que você gosta muito de treinar times de venda. Mas se tu fosse passar tem muito empresário, né, que me acompanha. E isso é um gargalo, né, deles. Pô, se tu fosse hoje ajudar um empresário em 3 cenários. Pega que são 3 empresários. Um empresário de serviço, Tá. um empresário que vende B2B Perfeito. e um empresário que vende B2C. Tá. Quais dicas tu daria pra esses 3 empresários pra ele formar time? Times. Tá. Formar time. Primeiro, desenhar claramente as rotinas e processos do time. Boa. Primeiro. Segundo, Caramba, eu nunca que ia falar isso. começaria por isso. Que do cacete. Amigo, o povo vende cada um do seu jeito. É um samba de crioulo doido. Tipo assim, não tem isso bem desenvolvido. Entende? O script eu pensaria depois. Não, rotina e processo desenhado inicialmente do jeito que você acredita que precisa, baseado em tudo que você já estudou, da forma como você, que é o dono, venderia, o que você falaria e tudo mais. Massa. Depois, um gerente comercial muito alinhado com isso e que esteja lá para atuar. Qual é o grande desafio hoje? É liderança. Então, tipo, os times de vendas ficam soltos, entende? As pessoas estão soltas e as pessoas, os donos, muitas vezes pirangam mesmo, porque é mais caro o gerente, mas não entende o quanto que ele perde por não ter o gerente. Então, tipo assim, Tá, eu gerenciava uma loja que vendia 60 mil. Aí eu cheguei com vontade, atitude, não sei o quê. O primeiro mês a gente botou 110. Todo ano seguinte a gente dobrava o número. Todo ano, todo. O primeiro ano foi rasgado fora. Só pra eu entender, quando tu fala gerente, é um líder. É um não líder. necessariamente precisaria ser... Porque eu ia perguntar assim, pô, eu vejo muito que a galera contrata supervisores, coordenadores, que são bons, que muitas vezes são bons vendedores também, e que tem uma atração boa no comércio de puxar. Mas eles não são gestores, de fato, sabe? Exato. Então, esse gerente, esse coordenador, esse supervisor, esse líder, ele precisa saber fazer, mas ele precisa saber ensinar. Então, o grande desafio hoje na liderança, tipo, já é desafiador ter líder. Aí o maior desafio na liderança é que ele não sabe ensinar. Ele fica fazendo, ele fica dando jeitinho. Ele entra em toda a venda, ou ele simplesmente ignora aquilo e se torna um grande gestor de processos e não comercial. Então, ele garante que a nota chegou, ele garante que a reunião com o supervisor, não sei o que. Vira um gestor administrativo. Isso. E aí, a terceira dica pra mim é a coisa que mais faz diferença, tá? É o seguinte. Eu falei isso hoje numa reunião de manhã e, tipo assim, o dono da empresa, que tem 27 anos de empresa, e os 2 gestores estavam lá, fizeram assim, ó, puf, quando me ouviram. Inverta a lógica. Quem treina é o vendedor, não é você que ensina ele. Uou. Então, é assim, ó. Fala mais sobre isso. É assim, você contratou uma vendedora, Certo. ela tá na fase de onboard dela, certo? Da goma. Certo. Ela estuda, ela lê, ela traz o material e ela te apresenta que você é o líder pra ela. Porque toda hora a gente fica fazendo assim, olha, e é isso. O adulto, ele aprende a partir do conhecimento dele. Ele tem que correr atrás. É tipo como fazer amigos influenciar pessoas, desde que a ideia seja da outra pessoa. Sim. É o vendedor que apresenta os resultados dele. Ele terminou um dia de vendas. Capítulo 11. Ele terminou um dia de vendas. É ele que apresenta o resultado pro líder. Eu fiz 72 atendimentos, vendi para 27 pessoas. Foram esses os produtos que eu vendi. O ticket médio que deu foi esse aqui. Meu PA tá de tanto. Minha meta era essa. E eu bati a meta hoje, superando em tantos %. Hoje em dia não acontece mais isso. É gerente olhando depois de 2, 3 dias como é que tá a situação, puxando o vendedor para feedback para dizer que ele tá mal, Quanto que ele tá falta, ruim, não sei o quanto... que. E o vendedor... Inverte a lógica. É o vendedor que estuda, é o vendedor que apresenta resultado. Pô, muito bom. É o vendedor que estuda, é o vendedor que apresenta resultado. Mercado Se farmacêutico fizer isso, faz isso parecido. Ele transforma tudo. meio que... Eu lembro muito quando tava na Fórmula, você pegava lá uma lâmina, então tinha um treinamento de uma lâmina. Porque meio que te ensinava a estudar a lâmina e como ver os materiais de referência e como Você apresentar. estuda todos os outros. Aí ele vai lá e mandava as outras 14 pra você. Então as outras 14 você estudava e você era sorteado pra poder escolher um daquele e falar sobre aquele ativo. Né? Porque tem uma cadência de como falar com o médico e tudo mais.
Mas isso é muito massa. Mas beleza, então o primeiro passo seria treinar rotinas e processos bem depois desenhados. Depois gerente. Alinhado. E depois inverte a lógica. O vendedor que estuda e apresenta e tira as dúvidas, e o vendedor que apresenta seus resultados e tira as dúvidas. Tu faria a mesma coisa, esse mesmo processo, independente de qual tipo de empresa. No B2B, eu adicionaria isso, o acompanhamento de carteira. Sim. Porque como a gente não está conquistando o cliente toda hora, a gente está reabastecendo. Sim. Eu daria mais força para follow-up e acompanhamento para fazer revenda. Gestão de carteira muito próxima e pesquisa de satisfação da cabeça, né, pro dono, para o cliente, para saber se esse vendedor tá atendendo bem. Bicho, uma coisa que eu tô vendo... E uma coisa que esse gerente precisa fazer. O quê? Trabalhar do lado. Porque, parou de trabalhar do lado. Tipo, não trabalha. Aí não vê o que o vendedor tá fazendo, não consegue corrigir, não consegue ensinar. Não é entrar em toda a venda. Não é entrar em toda a venda. É tá lá presente pra poder... Entendi. Isso. Entendi. Tem uma parada aí que... Isso tá me pegando. Eu perguntei pra tu pra aprender mesmo de fato. Porque tipo, depois eu quero rever e tal... Isso aqui vai ficar, se Deus quiser, uma das coisas que eu tô fazendo o podcast é pra me conectar com vários amigos, né? Agora no começo eu tô fazendo com pessoas que eu admiro, de verdade. São meus amigos, porque é mais fácil eu ligar pra tu, né? Porque a gente tem no Instagram, tem o telefone e tudo mais. E a pessoa que eu realmente admiro. Eu falei, eu admiro você cria pop-up na minha cabeça, né? Mas hoje o que é que eu tô vendo? Um desafio, Ale, grande mesmo, assim. Cara, eu pego um vendedor que ele é muito bom. Como você diz, cara, esse é um bom vendedor de carro, mas ele vai vender papel e não vende porra nenhuma. E aí eu falo assim, porra, não é possível. O que é que aconteceu? Esse cara vendia muito carro, né? Papel não pode ser mais difícil que carro. Ah, não, esse cara era um vendedor que era vendedor de carteira. Não, pô, ele já pegou carteira nova, já mudou de estado. Onde ele ia, ele vendia carro, né? Mas papel ele não vende. Eu disse, porra, o que é que tá acontecendo? Porque eu tinha essa crença. E é bom, né? Porque toda vez que a gente quebra a crença, a gente tem que se reinventar, a gente tem que encontrar um novo modelo. Né? Que eu comecei a ver assim, cara, eu não sei se é a crença pessoal dessa pessoa, sabe? Porque eu entendo que a venda do B2C, ela é uma venda emocional. O cara entra na loja, eu vou lá, eu tenho que... O cara tá com aquela intenção de compra, né? Impulso. A venda do B2B, ela é relacional e ela tem uma venda de confiança. A gente vê muito isso quando a gente vende no canal Farma e tal. Cara, compra tanto, vai ter sellout, tem demanda, eu vou te ajudar, vou dar treinamento pra tua equipe. Tem isso. E a venda de serviço, aí é que é confiança pura, né? Eu digo que venda de serviço, ele tem muito a ver, não só com confiança, mas com... Quando a pessoa fala que uma coisa acontece sempre, tem palavra, sabe? É como se fosse... Não é confiança também, mas é uma palavra a mais do que confiança. Não tô conseguindo me lembrar agora. Mas tem muita... É o nome, sabe? Tipo assim, serviço. Falcone. Pô, tem uma reputação, porra. Aí, reputação, sabe? A venda de serviço, cara, reputação é bizarro, né? Então assim, pô, o Guilherme promete isso, o Guilherme entrega isso, aqui os resultados. Quando eu chego, né, pô, dei treinamento na Moura, né, Grupo Moura, aqui meu NPS, 98,7%. Acabou, tá aqui, é o papel timbrado da Moura, 98,7%. 98,7% das pessoas que estavam lá no treinamento, foram 100 e poucas pessoas, me avaliaram. Então assim, olha isso aqui, isso é uma reputação. Sim. Entendeu? E aí eu percebo que quando eu vou contratar vendedores, e aí sim, pô, a galera procura, tem muitas empresas de headhunter que falam comigo, cara, Giga, dá uma avaliada nesse perfil, me traz o DISC, me traz um outro análise comportamental, a galera pede muitas vezes em uma reunião comigo para me apresentar esse pool de formação de time. E, cara, é impressionante, bicho, como eu sinto hoje um desafio. E é atemporal. Às vezes eu pego um cara que é geração X, um geração Y e pego um geração Z. Todo mundo fala mal da geração Z, né? Irmão, geração Z com propósito, brother. Se ela acreditar no seu produto, ela vende mais do que uma máquina. Muito forte, bizarro, é bizarro. Né? Tu tem alguma dica, assim, de tipo, pô, quais perguntas eu faço na hora da seleção de um comercial? Né? Quais perguntas... O que é que eu faço pra extrair mais verdade? Né? Assim, sabe, na hora da seleção. Porque a seleção é poderosa, pô. Sabe? O que é que tu daria de dica nisso? Tá. Pergunta qual foi o maior desafio que essa pessoa viveu, o que aconteceu, o que da história da vida dela ela tem mais orgulho, sabe? Tipo, qual é a lembrança que ela tem que dar frio na barriga, assim, de cara, que massa que eu vivi aquilo e a gente construiu isso junto. Na empresa que ela passou, tipo... Como eram deixa a pessoa falar, sabe? Sim. Tipo assim, como eram os processos de venda e o que você mais gostava, o que você menos gostava. Tipo, o que é que você mais gostou na empresa por onde você passou. É muito importante a gente perceber
A percepção das pessoas sobre as coisas, sabe? Tipo assim, o que é que desafia elas e o que é que não desafia elas. Sim. Sabe? Porque isso vai mostrar o nível de confiabilidade, o que é que ela leva em consideração, se ser vista. Tem muitas pessoas que, para além ali do reconhecimento, né? Que tipo, o comunicativo, né? O influente, ele gosta de ser reconhecido. Mas é tipo assim, como a pessoa lida em situações e o que é que marca. Tem uma frase que diz assim: as pessoas podem nunca lembrar do que você disse a elas, mas elas sempre lembrarão do como você as fez se sentir. Sim. E aí, quando você percebe quais são as impressões que a pessoa tem dos desafios que ela vivenciou. Porque assim, eu lembro da minha entrevista, você já vendeu alguma coisa? Aí eu disse, olha, profissionalmente não, mas eu vendia pamonha no 3º ano. E eu vendia aquele bilhetinho lá da rifa, que era pra gente poder... Sim. E eu tinha que vender aquilo, porque senão não tinha um negócio, porque senão eu não ganhava a minha competição. E a minha sala tinha que ser a melhor, e eu vendia, botava pra lá. E tu vendia como? Eu disse, oxi. Eu vendia no meu prédio, eu subia, descia, velho, tu começa a ver a atitude, tu começa a ver, tipo, como é que a pessoa, se ela é competitiva, se ela não é. Sim. Porque se ela não tem essas histórias pra contar, irmão, ela não viveu. Aí tu vai arriscar que ela faça isso pela primeira vez na tua empresa, porque tu precisa de gente sagaz, tu precisa de gente que tá afim de fazer a coisa acontecer. E é assim, ó, o que tem que ser feito e o como tem que ser feito nunca vai superar o porquê. Uou. Nunca. Muito nunca, nunca, nunca. É isso que faz, sei lá, pessoas entrarem em casas pegando fogo pra salvar a vida dos seus filhos, porque pra salvar o sofá ninguém entra não. Total. Sabe? Total. E é entrar numa casa pegando fogo, irmão. Encontrar o sonho do vendedor, pra mim, é uma das coisas que faz o cara bater meta. É essencial, velho. E a galera não sabe pelo que as pessoas se motivam, sabe? Tipo, se quer se mudar porque o bairro é muito ruim, se quer comprar uma moto porque tá cansado de ir de busão, se quer, tipo, pagar uma medicação muito grave porque a mãe faz um tratamento e até hoje não saiu pelo auxílio essa medicação e ele tem que pagar aquilo. O que é que move cada pessoa, sabe? Tipo, cara, o que massa, é? Velho. E você é... Então, amigo... Se o cara só aprender isso, ele já vai fazer uma gestão comercial muito melhor. Muito! Porque ele conhece cada pessoa, é saber em qual botão apertar de cada um, sabe? Então, tipo assim, eu conheci os sonhos dos meus colaboradores. Eu sabia pra quem era relevante largar mais cedo numa quarta-feira, porque... tinha um negócio da igreja que era importante, a outra que treinava não sei o quê, a outra que tava juntando dinheiro pra poder viajar pra própria cidade, porque ela morava em outra cidade. Cada um era uma coisa, e não tem sonho maior, não tem sonho menor. E é sonho curto, não é tipo o sonho da casa própria, não. Que tá longe muitas vezes. Véi, que diacho de casa própria. É assim, ó, ele quer ir pra Maceió em novembro, o que é que ele precisa fazer pra ir pra Maceió em novembro? Que eu tinha, o sonho dele era Machu Picchu, levar a mãe pra Machu Picchu. Entende? Então são coisas assim. Ano passado eu corri atrás de tudo que eu podia, porque eu queria reformar o quarto das meninas, sabe? Então, tipo, era isso, esse ano é outro. E aí, qual é? Então, sem propósito, as equipes se desmotivam muito. Ale, aqui a gente fala muito sobre 3Ds, que é disciplina, direção e domínio. É um método que eu falei assim, cara, se o cara tiver essas 3 coisas, o cara consegue mudar quase tudo na vida. Quase que tem coisa que não tem solução. Se tu pudesse falar pra mim, né, a tua opinião, não tem certo nem errado aqui, eu faço essa pergunta pra todo mundo. Né, alguém hoje que tá quebrado, que tá mal na vida, que precisa mudar. A gente sabe que tem uma hora que a galera se olha no espelho assim, acorda e não consegue nem sair da cama às vezes. Eu preciso mudar. Na tua percepção, o que é que essa pessoa precisaria buscar? Disciplina, direção ou domínio? Pra mim, direção. Direção? Pra mim, direção. Por quê? Porque, assim, tipo, você precisa olhar para as coisas que você já fez e entender daquilo que você não aceita mais fazer. E daquilo que você não aceita mais reclamar. E muitas vezes é porque você tá caminhando pro mesmo lugar. Você tá vivendo assim, ó. Rodando, sabe? Então, a direção precisa ser muito forte. E, assim, em muitos momentos nisso... Aí você diz, ok, vou precisar dominar isso de uma outra forma, fazer de forma diferente. Então, assim, mas se você estiver continuando caminhando pra mesma coisa... Que não, às vezes o cara tem domínio da técnica, tem disciplina, vai estar remando, mas pro lugar errado. Faz sentido pra caramba. E quem tá bem e precisa escalar? Qual é o que tu acredita que a pessoa tem que buscar? Uma nova direção, domínio sobre a técnica, de fato, pra chegar em outro patamar ou disciplina? Disciplina é foda, se mantém fazendo. Se mantém fazendo. Aí, tipo, hoje tu tem tudo. Lembrando que é processo. As pessoas abrem mão, só querem resultado. Faz porque tem que ser feito.
Faz porque tem que ser feito, sabe? Tipo assim, pra quem já tá acertando, quem tá indo bem, sustenta aquilo. E outra, tipo, melhora, amplia a tua possibilidade de fazer por você, sabe? A gente tem vivido várias coisas mudaram, né, nos últimos 5 anos. Eu percebo que a gente poderia abrir várias camadas para falar sobre essas mudanças, mas uma das que mais me preocupa é a falta de brilho, é a falta de desejo, é a falta de propósito, é a falta de entendimento de por que tu tá fazendo o que tu tá fazendo. Uou. Então, meio que as pessoas estão ali cumprindo com os scripts e tudo mais, não estão se questionando. Então, quando você pausa, assim, o que é que me... Sabe, por quê? Então, eu trabalho pra ter o feriado que eu vou ter. Tipo, eu larguei de meio-dia hoje. A minha tarde é sua, tipo, Obrigado. por quê? Feriado amanhã, viu, Amanhã é gente? Ela tá feriado. aqui essa hora. Obrigado, Ale. Mas é isso. E por quê? Porque eu escolhi fazer isso. Sabe? Tipo, segunda-feira eu tenho terapia de 10 horas da manhã e eu não tenho nada antes da terapia de 10 horas da manhã. Eu treino. Então, começar a semana tendo um cuidado comigo e largar, podendo ter o cuidado com o outro, eu encontro meus amigos, eu tomo um café. É isso. Às vezes eu posso almoçar e esticar esse almoço. Cara, me faz tão feliz trabalhar durante a semana. De terça a quinta eu tô moendo, irmão. Sim. Moendo. Na semana que eu tô sem as crianças, às vezes são os 3 turnos. É. Mas quando eu tô com elas, chego cedo em casa. Aí essa segunda que, tipo, essa sexta que eu pego elas na escola e a gente Sim. passa a tarde juntas. Eu normalmente passo 2 ou 3 tardes com as meninas na semana que eu tô com elas. O final de semana é delas. Então, cara, tudo isso preenche minha vida de um jeito que trabalhar fica prazeroso, entendeu? Trabalhar não tira mais meu sono. Trabalhar Massa, não me velho. chateia. Que massa. Por quê? Porque eu não tô mais correndo, sabe? Corrida é meu esporte, mas não é mais minha vida. Que minha vida massa, tem as velho. outras coisas, Que massa, sabe? Que massa. Então... Ale, a gente poderia falar aqui pra Horas. caramba. Eu quero. Vai, vamos encerrar. Vou lhe chamar de novo. Gente, se esse vídeo aqui, em 30 dias após postado, né, chegar a 42. Chegar, que é a maratona, né? Chegar a 42 comentários, vocês vão receber o diagrama de tudo que tá aqui. Eu convido a ler novamente, ou seja, comentem, compartilhem e comentem. Lembrando, Ale, tu tá falando aqui no off, que tá com a agenda puxada, mas eu vou deixar o teu Instagram aqui. Tu tem uma secretária ainda, não tem? Tenho. Vou deixar o contato dela aqui também, caso você queira que seu time seja... Tu treina online também, Ale? Treino online, Então, treino quem presencial. quiser ter um time de alta performance, um time treinado por uma das melhores, quiçá a melhor do Brasil, entre em contato com a Ale. Beijo no coração de vocês. Ale, olha pra aquela câmera ali e dá uma mensagem. Uma mensagem que vai ser vista hoje, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e pra sempre. O que você gostaria de falar pra alguém? Olha naquela câmera e fala agora. Ai, seja apaixonado por viver. Encontre sua paixão por viver. E aí você vai ver tudo ser feito com muito mais fluidez. E lembre que a gente precisa muito viver dentro daquilo que a gente acredita. Mas não só dentro da nossa cabeça. Então, é importante aprender, estudar, ouvir os amigos, ter fé. Então, eu acredito de verdade que, para além do nosso entendimento, existem tantas coisas. Então, humildade para estar aprendendo sempre, que isso faz muita diferença. Boa! Se inscreva no canal, deixa o like e o comentário. Beijo! Cheiro, obrigada, Valeu. Liga.